Boa tarde ou boa noite aí pro pessoal. Mais um novo episódio. Hoje temos uma convidada, primeira vez que o meu canal tem uma mulher, então essa é a novidade. E, enfim, sem mais delongas, eu vou deixar ela se apresentar, simplesmente. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite para quem está vendo esse vídeo. Eu agradeço o Renê pelo convite. Eu acho que além de ser uma oportunidade, é também um desafio, né? Tá aqui. Espero contribuir, acho que com discussões que sejam contínuas, sabe? Porque eu não estou aqui para falar coisas que são exatamente aquilo que acontece, né? Eu vou falar um pouco da minha experiência. Eu sou Tanísia Cruz, estou aqui na França enquanto assistente de língua portuguesa. No Brasil, ou enfim, a minha formação é em letras francês, estudei com o René durante um tempo, e estou aqui ansiosa com esse convite, porque o Renê é sempre uma pessoa muito polêmica. Acho que essa conversa com o Renê também é uma oportunidade de movimentar algumas reflexões em mim mesmo, assim, tirar da zona de conforto, né? Então, vamos lá. Perfeitamente. Bom, então, a primeira pergunta é se você já teve uma crise de identidade na sua vida, se sim, como você conseguiu resolver esse problema. Eu tenho para mim que o momento em que quem eu sou e a minha imagem foi mais chocante assim na minha vida foi quando eu fui estudar no colégio militar. E durante a primeira abordagem assim que eu tive na escola, né, o primeiro contato que eu tive com uma pessoa adulta na escola foi quando disseram que eu não podia ir para a escola com o cabelo do jeito que estava. Então, eu estava na quinta série, eu fazia umas trancinhas, né, bem pequenininhas, e essas trancinhas vinham até aqui e naquele momento me disseram que eu podia usar o cabelo daquele jeito. Não me explicaram como eu tinha que usar o cabelo, não me explicaram como pessoas com cabelo crespo poderia, né, entrar na escola, que fosse, enfim, fazer um coquinho, que fosse fazer tranças raiz ou trancinhas soltas e amarradas. Enfim, não me explicaram. Eu estava entrando na quinta série, né, saindo da quarta série. E aí eu acho que aquele momento foi um momento que marcou não o meu contato com aquela pessoa que falou, mas foi um momento que marcou muitos anos da minha vida. Porque quando eu ouvi esse não é o cabelo, a primeira solução, né, que a gente encontrou em termos familiares e tal, foi alisar o meu cabelo. Porque muitas meninas da escola tinham o cabelo alisado, então eu acho que foi a primeira referência que a gente fez. Então, assim, não é para ter o cabelo crespo. Isso tem alguns anos, né? Eu acho que talvez isso tenha, sei lá, quase 20 anos. Eu não sei se tem já 20 anos, mas tem, tipo, mais de 15 anos. E aí, foi a solução que a gente teve. Naquele momento, eu alisei, enfim. E era uma época também que no Brasil as pessoas alisavam muito o cabelo, muito mais do que hoje, assim, né? Hoje você vê mais pessoas com cabelo natural ou trançado, enfim, vários tipos de preferências. E também do cabelo natural, né? E aí eu acho que aquele momento marcou a minha identidade. Eu passei a quinta, a sexta, a sétima, a oitava e o primeiro ano alisando o cabelo, e isso marcou a forma como eu lidava com as pessoas, porque, ou seja, eu nunca estava sendo eu. Então, todo domingo eu tinha que ir fazer uma escova. Isso mudou muito a minha vida, né? Eu estava mobilizada ali, como é que eu posso dizer? Atrás da máscara desse cabelo, né? Que não era meu. Então, eu sofri muito
com essa questão de alisar o cabelo, que eu fui começar a deixar o cabelo natural no segundo ano do ensino médio. Isso muda muito a forma como as pessoas lidam conosco. E eu acho que também naquela escola, em termos de sexualidade, as pessoas também eram muito julgadas. Então, talvez ali naquela escola eu tenha descoberto também a minha bissexualidade, mas era tudo muito confuso, porque estudar em um colégio militar é um cabo de guerra o tempo inteiro, é um cabo de guerra que você entende que é uma educação muito boa, que você entende que faz algum sentido aquilo ali, mas o diálogo é sempre muito, muito básico, assim, não tem muita explicação. Então, eu acho que a minha identidade foi transfigurada em todos esses momentos, e aí eu acho que um bom momento que eu tive para perceber assim, não, eu sou uma pessoa e posso ter as minhas escolhas, enfim, ser quem eu sou e seguir em frente, foi a partir do segundo ano, em que eu fui estudar em uma região que tinha mais pessoas pretas dentro da escola. Então, eu me sentia à vontade. Então, assim, eu comecei a me sentir mais à vontade com tudo que estava ao meu redor. Aí foi muito bom. Aí, depois disso, enfim, acho que a idade também vai transformando a gente, mas eu acho que, assim, crise de identidade que eu tive, talvez, seja esse momento, assim, né, do alisar o cabelo, que marcou muito a minha história. Entendi, entendi. E no caso, só para acrescentar mais uma pergunta em relação a esse assunto, você já chegou a estudar assim a história da sua família? O tipo porque tem muita gente que, bom, algumas pessoas, geralmente mais brancas, né, conhecem a fundo, né, a história da família, que remete ao tataravô, que saiu da família, de uma família italiana, que vivia em tal cidade. Assim, a precisão é muito alta, costuma ser muito alta. Mas, geralmente, quando a gente faz a mesma pergunta para pessoas negras ou misturadas, enfim, começa a ficar mais confuso. A pessoa diz de maneira vaga: eu acho que eu sou uma mistura disso, daquilo e ponto, acabou. Então, eu não sei se no seu caso você teve a oportunidade de ter uma certa precisão em relação à história da sua família, né? Das gerações passadas, etc, etc. Você tem essa informação? Então, da parte do meu pai, as informações são um pouco confusas, porque eu perdi os meus avós muito cedo, né? Eu conheci a minha avó, eu acho que eu tinha uns 5 anos quando ela faleceu, e o meu avô, ele faleceu quando eu era bebezinha de colo. Na família do meu pai, eu sou a sobrinha, quase a sobrinha mais nova, né? Mas aí depois de mim, vem tipo só os meus irmãos. Então, é como se eu tivesse sido a última sobrinha da leva de pessoas adultas. Então, eu conheci minha avó, mas não conheci o meu avô. E a família do meu pai tem um histórico de sofrimento muito característico de famílias que vieram com tudo, aliás, que foram com tudo para Brasília, né? Então, meu avô foi trabalhar em Brasília, um tempo ele morou na Asa Norte como... Eles moraram, né? Todos moraram na Asa Norte, porque meu avô era zelador. E aí houve a abertura de um programa que se chamava Casa da X, que era a Casa da Caixa, né? Que é a Caixa Econômica. Então, eles foram morar na Ceilândia, que era a central de erradicação de favelas, né? De invasões, na verdade. Então, tem esse contexto de um casal que saiu de Minas Gerais para Brasília, com todos os filhos e com zero dinheiro para poder voltar a BH com muita frequência. Então, na parte do meu pai, eu trato com algumas tias avós,
as pessoas na família do meu pai não são muito com histórias, porque tem história de muita dor, né? Então eles não são muito de contar histórias e até hoje eu acho que eles estão em um processo de cura. Na família da minha mãe é um pouco diferente, porque os meus avós ficaram lá no interior, que é Paracatu, e alguns filhos foram para Brasília, mas outros não. Então, na família da minha mãe, eu conheci a minha bisavó e conheci todos os meus tios avós e minhas tias avós que estão vivos, inclusive até hoje, tanto por parte do meu avô, que são as irmãs e irmãos do meu avô, tanto por parte da minha avó, que são as irmãs e irmãs da minha avó. Então, as pessoas contam muitas histórias e isso é uma coisa muito boa. Eu conheci minha bisavó, então eu tenho memórias, tipo, a minha bisavó, ela faleceu, eu acho que eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, assim, uns 14 anos. Então, tem muitos detalhes, por exemplo, da vivência da minha bisa, que eu entendo como tradicionalidades, que a gente aplica, por exemplo, no candomblé. E aí, como as pessoas gostam muito de contar história, por exemplo, uma história que eu sei da família do meu avô é que eu não consigo afirmar, mas eu acho que é o meu tataravô, ele tinha saído de uma fazenda de pessoas que estavam escravizando ele, e essa fazenda era no Goiás, se eu não me engano, e aí ele foi para Paracatu. Enfim, aí construiu toda a família lá e tal, e o meu tio avô mais velho, ele inclusive conta o motivo dele não ter dado continuidade no estudo. Porque um dia ele estava na sala de aula e uma das professoras comentou, apontando para ele, que ele era neto de um escravo fugido da fazenda delas. Então, algumas histórias eu sei, e aí eu sei a minha origem até a minha bisa. E segundo a minha tia disse que a minha bisa comentava assim: ah, a gente veio de Cabo Verde, mas a gente não pesquisou ainda para ter essa certeza, né? Mas ela falava isso. E aí, vir de Cabo Verde tem várias. Pode ter várias conotações, porque, primeiro, pode ser mesmo um lugar onde as pessoas nasceram e foram para o Brasil, ou pode ser um lugar onde as pessoas passaram por conta da rota da escravidão, né? Então, é até aí onde eu sei. Ok, perfeito. Perfeito, perfeito. Entendi. Então, assim, só para clarificar, seu pai é negro e sua mãe é negra também. Pelo que eu entendi. Sim, meus pais são negros. Minha família toda. Ah, ok. Perfeito, perfeito. Porque tem gente que pode achar que, né? Que, ela é assim, assim, assado, será que ela é misturada e tal? Enfim. Mas tá bom. Agora ficou claro. Porque aqui na França, o povo chama de mestiça, né? Justamente. Mas meu pai e minha mãe são negros. O E meus pessoal acha. avós também. Entendi. Então, na França, o pessoal acha que você é. Aqui o pessoal chama de como lá eles chamam de mestiço, né? Mas aqui o pessoal vai falar de pardo, né? Pardo, né? Eu acho. Na França, então, você, quando eles te veem, eles acham que você é uma mulher parda. Seria, mas Ok. É porque o pessoal perde um pouco a noção das coisas aqui no Brasil. eles Porque... falam. Uhum. Pode continuar. Eles falam mestiça, eu acho que é por conta do fundo, né, da minha pele e também por causa do cabelo. Meu cabelo chama muita atenção. E olha que o meu cabelo é um cabelo super pequenininho. Chama muita atenção. Aí eles sempre, aí perguntam assim, nossa, mas as pessoas sempre, nesse final de semana mesmo, uma pessoa me parou e apontou pro meu cabelo e falou assim, você é de mundo. Aí apontou pro meu cabelo. Aí eu falei, eu sou do Brasil. Aí a pessoa, tá. Aí fez assim, tipo, por causa do cabelo, né? Tô sempre. Ok, perfeito. Então, justamente, a segunda pergunta vai diretamente nesse sentido aí, porque
A pergunta era se o colorismo teve um impacto mais positivo do que negativo na sua vida. Olha, Renê, eu não sei afirmar como o colorismo me afetou. Eu não sei afirmar, porque assim, no Brasil, e eu acho que em outros lugares, apesar das pessoas aqui na França me chamar de mestiça, eu me entendo como uma pessoa retinta, óbvio, que tem outras tonalidades ainda maiores que a minha. Mas eu não consigo transitar, eu não tenho passabilidade, entendeu? E ainda assim que as outras pessoas tenham passabilidade, o racismo está aí para as pessoas pretas, para as pessoas pardas, né? Inclusive foi o racismo que criou essa passabilidade, porque o colorismo vai funcionar assim, enquanto tá bom para a gente, num contexto, por exemplo, de trabalho, né? No universo de trabalho, vão colocar duas pessoas que são negras, uma diante da outra, num universo de disputa que não precisaria existir. Eu, no meu caso, eu não consigo interpretar como o colorismo me afetou, se houve impacto positivo ou negativo. Mas, na vivência de amigas que têm a pele com uma tonalidade muito mais elevada do que a minha, que são retintas também, e que o cabelo não é um cabelo que de repente virou o padrão, porque o meu cabelo de repente virou padrão, de um dia para o outro virou padrão, e tem um cabelo mais crespo, as investidas, quando estamos, por exemplo, todas juntas, é diferente. Os comentários são diferentes, as formas das pessoas lidarem são diferentes. Então, assim, se uma amiga tem dread e eu tenho esse cabelo aqui, as pessoas vão falar, ai, mas é tão bonitinho, parece um cabelo de anjo. E não vão entender que um cabelo, por exemplo, de dread é uma coisa nossa também, né? Que, tipo, o dread é nosso também, sabe? Então, assim, se me afetou negativamente ou positivamente, eu não posso, eu não tenho condição de te afirmar. Mas que na minha vivência eu consigo observar as coisas que acontecem, eu consigo, tanto comigo, tanto com outras pessoas. Porque, assim, em eu sozinha ou eu em uma coletividade, se tiver que sofrer racismo, eu vou sofrer. Ontem, por exemplo, no mercado, eu estava sozinha e uma mulher lá do mercado, aqui perto de casa, ela estava meio, tipo, meio que me olhando torto, assim, né? Uma funcionária. Ela foi, eu passo a compra sozinha, né? A gente passa as compras sozinhas. Aí ela foi ao meu caixa e tal, não sei o quê. Então ela foi de uma forma meio diferente. E depois eu saí e fui esperar um amigo que eu considero pardo. Aqui ele é considerado pardo. No Brasil eu acho que ele tem uma passabilidade, assim, que as pessoas falam, não, ele é branco e tal. E o segurança estava seguindo nós dois. O segurança estava seguindo os dois, assim, e eu até falei para ele, eu falei, mano, tu percebeu? Aí ele falou, eu saquei. Aí eu falei, é isso, e não foi só a mim, entendeu? Foi a ele também. Então, assim, o racismo é uma artimanha muito louca, é realmente o crime perfeito, né? Independente de colorismo ou não. Sim, perfeito, perfeito. Depois a gente chega aqui nessa terceira pergunta. A terceira pergunta é: qual a imagem que você tem, assim, de maneira global, claro, dos africanos que você conheceu ou que você frequentou? E aqui, só para os telespectadores saberem que ela vai responder de maneira sincera, ok? Sim, a gente sabe que eu sou africano e tudo mais, ok? Mas o objetivo aqui não é as pessoas falarem coisas para agradar os renês ou tudo mais, não. Ela vai falar de maneira como se eu fosse, sei lá, um chinês. Pronto. Ok. Meu Deus, Renê. Então, gente, vou falar primeiro do Renê. O Renê foi um dos primeiros africanos que eu conheci. Ah, é? Eu? Eu fui um dos primeiros? Não, porque a gente estudou junto, né? Ah, ok. Talvez você tenha sido um dos primeiros. Não dos primeiros, mas assim, é porque tá na minha memória mais antiga, né? Porque, ó, eu estudei com você,
Aí eu estudei com o Bernardo, que é da Guiné-Bissau. Estudei com uma menina que eu não sei se é isso mesmo, mas eu acho que é Fatu, o nome dela, Fatumata. Eu não sei se ela é da Guiné-Bissau também, Sim, mas da ela Guiné, confirmo. falava francês. Guiné-Bissau, isso mesmo. Era da Guiné? Porque ela falava francês como se ela fosse nativa de algum país francófono, né? Aí, deixa eu ver mais quem. Enfim. Aí depois fui conhecendo outras pessoas. Convivia muito com algumas meninas de Angola, Nigéria também, algumas pessoas da Nigéria. E Cabo Verde também, enfim. A primeira coisa que eu eu tenho certeza a minha facilidade, talvez, não sei se a palavra certa seja facilidade, mas é porque no francês, você que fala francês, você vai saber, tipo assim, rester à l'aise, né? Tipo, tô em casa, tô tranquila. Com a galera, era a noção do tipo, a África não é um país, a África é um continente. Começa por aí. E eu acho que a segunda coisa que me fez, assim, tipo, essa menina é da galera aqui, ela é brasileira ou ela é o quê? Ninguém sabe o que essa menina é, que ela tá aqui na UNB, ela tá nas festas, ela tá na casa dos outros. A segunda coisa também é um traço da minha educação individual, da minha casa, que é entender que as pessoas são diferentes, né? Eu tenho 4 irmãos. Eu tenho uma irmã e 3 irmãos. Então, assim, eu sempre lido com as pessoas, com os anos, isso foi ficando muito, né, muito melhor, né, porque a idade vai ajudando, mas eu sempre lido com as pessoas individualmente. Então, assim, com as pessoas africanas, né, digamos assim, de todos os países, eu vou até ler a pergunta, qual a imagem que eu tenho de africanos? Véi, não tem imagem, sabe? Tipo, eu conheci pessoas muito legais, assim como eu conheci pessoas que tinham formas diferentes de lidar com as situações. Você, por exemplo, eu interpreto você como uma pessoa mais reservada, uma pessoa mais direta também. E aí eu acho que isso tem a ver com a questão, talvez, da língua nativa, né? Pessoas que falam o português, eu acho que a gente é mais, sabe, tipo, mais dançante, assim, digamos, sabe? Com as coisas da vida, né? Resolve as coisas meio, sabe, gingando. Pessoas que falam francês, eu acho que são pessoas direta e reta mesmo. E em termos coletivos, eu nunca coloquei todo mundo num saco e tipo, todo mundo aqui é africano e tal. Óbvio que a gente tá na rodinha, quando a gente tá paquerando, quando a gente tá estudando, quando a gente tava lá no RU, quando a gente tava na balada, que tava todo mundo junto, ali e era isso mesmo, ninguém sabia de onde ninguém era e tudo mais. E aí, tinha até uma outra coisa que eu ia falar. Eu via isso sim, assim, a forma de homens africanos lidarem, por exemplo, com o flerte, né, com a investida, que isso acontecia também na época da universidade, sabe? De investir e tal, não sei o que, é bem diferente da forma como pessoas brasileiras lidam, né? Eu acho que tanto no Brasil quanto em vários outros países, assim como aqui na França, o machismo, enfim, as violências, o racismo existe, né? E aí tem uma forma diferente, assim, o brasileiro, ele vai muito na lábia, ele vai muito, tipo, vai ali cozinhando, vai cozinhando, vai cozinhando. O africano não, assim, as pessoas do continente africano que eu conheci, elas, tipo, flertavam um dia, uma semana, daqui a pouco tava falando, e aí, minha filha, de qual que vai ser? Tu quer ou não quer? Eu acho que tem contextos mais diretos, assim, sabe? E uma imagem específica, não
tem uma imagem específica, assim, sabe? Uma coisa que foi ótima para mim, muito boa mesmo, foi ter trabalhado no programa de ensino e pesquisa de português para estrangeiros. Então, eu consegui ver o motivo de existir uma comunidade africana na UNB, que é o programa de estudantes de graduação e o programa de estudantes de pós-graduação, né? Enfim, e os acordos também da CPLP, que é a comunidade, né, de falantes de língua portuguesa. Então, isso foi muito bom também, enfim, assim, a universidade é muito legal, a universidade é muito boa, é uma época muito boa, mas todo mundo era estudante, né? Então, assim, tava todo mundo ali na mesma linha. E está também, né? Eu tô saindo do mestrado, mas enfim, outras pessoas entraram e voltaram. Certo. Ok, perfeito, perfeito. Depois, a próxima pergunta é, na sua opinião, por que a comunidade negra brasileira não consegue se ver como tal e articular ações que vão gerar um impacto positivo como a comunidade negra nos Estados Unidos? Eu tenho plena consciência de que a nossa história foi destruída, né, Renê? Nossa história foi destruída em todos os aspectos. Até o motivo de você perguntar para mim, você consegue saber a história dos seus antepassados mais próximos? Tem amiga minha que, os avós morreram, mas os pais sabem a cidade que os bisavós nasceram na Itália. E a partir disso, as pessoas vão pedir nacionalidade, sabe? Eu vou pedir nacionalidade para quem? Começa por aí. Eu vou pedir nacionalidade para quem? Então, eu acho assim, a comunidade negra no Brasil, nós somos muitas pessoas, nós somos múltiplas, nem todas as pessoas foram para a universidade como eu fui, começa por aí, e mesmo que as pessoas não tenham ido para a universidade, algumas conseguem compreender o contexto histórico, né? Agora, é isso, assim, a história foi destruída e eu tenho consciência também de que quando a nossa história é destruída, a gente não consegue se posicionar. A gente não consegue se posicionar. Eu reconheço e defendo muito que o movimento negro e o movimento de mulheres negras, desde as épocas que às vezes faltam registros, né, para a gente tá pesquisando, hoje tem um pouco mais de registro nisso, mas também agora, assim, né, dos anos de 1900 para cá e tal, aí depois foi 1940, depois 1960 e tal, não sei o quê. Eu acho que o movimento negro e o movimento de mulheres negras tem um impacto muito interessante no pouco de políticas públicas, ou no muito, depende do ponto de vista, que a gente tem agora, sabe? Então, assim, ainda que a comunidade negra tenha tido a história roubada em algum aspecto, ainda há também essa tentativa da gente ter um respiro, assim, né? E nesse contexto que você disse, efetivar coisas como nos Estados Unidos, eu acho que os Estados Unidos em si, ele serve como um parâmetro para a gente, não só em contexto racial. O Brasil, ele mira para os Estados Unidos, né? Tipo assim, queremos ser igual em vários contextos. Então, assim, quando a gente pega num contexto de ativismo, mas também, assim, as pessoas querem tentar se espelhar naquele modelo, mas é isso, assim, tanto lá quanto no Brasil tivemos uma história destruída, mas com um início meu país com populações diferentes, né? Então, às vezes eu acho muito difícil, assim, dizer que o Brasil não efetivou como os Estados Unidos. Tipo, o que os Estados Unidos efetivou? Começa por aí. E o que o Brasil efetivou, sabe? Tipo, vamos colocar, assim, um parâmetro do que efetivou e do que não.
Eu acho que cotas na universidade, em termos de Brasil, é uma boa coisa. Eu acho que ter tido um presidente negro, uma Casa Branca negra nos Estados Unidos é uma boa coisa. Então tem, tipo, sabe, são realizações diferentes, de parâmetros diferentes, de populações diferentes, e que eu assim, concordo com a Angela Davis quando ela fala, eu acho que foi um discurso assim que ela falou, vocês têm aqui, acho que foi algo assim, posso estar errada, mas tipo assim, vocês têm aqui Lélia Gonzalez, em termos de, né, pesquisa científica e tal, Beatriz do Nascimento, por que vocês não miram nessas mulheres para tentar pensar um contexto de revolução, sabe? Acho que Estados Unidos e Brasil, em termos de políticas raciais, podem sempre se juntar, sabe? Mas são contextos diferentes. Eu acho que é isso. Assim, acho que seria perguntar o que o Brasil efetivou e o que os Estados Unidos efetivou, enfim, que é igual ou que a gente pode pegar como modelo. Acho que tem coisas nos Estados Unidos que foram pegas de modelo no Brasil, não posso confirmar. Mas aqui na França, por exemplo, o contexto de políticas públicas para as mulheres foi um pouco de apoio entre as conexões Brasil e França, enfim, as políticas de combate à violência foram implementadas, assim. Isso eu ouvi no ano passado, porque tem umas casas de... como é que fala, gente? Umas casas de apoio às mulheres aqui, por exemplo, que, óbvio, em sua maioria são imigrantes, né? Em sua maioria são imigrantes, porque é num bairro de periferia, inclusive, que o lugar foi criado depois do que foi criado no Brasil. Assim, a casa de acolhimento foi criada depois do que foi criado no Brasil. E a França e o Brasil têm muitas conexões, né? Então eu pensei, bom, deve ter sido bem na época do boom, assim, de várias políticas no Brasil que as pessoas trocaram ideias. Não sei nem se essa pergunta, fiquei aqui divagando Não, para não. tentar ter uma Mas é bom. resposta Foi muito ampla, né? dizente, porque eu acho que é, Normal. eu acho que na moral da história, assim, o que fica mais assim como entendimento o Brasil tem sim coisas efetivadas e o Brasil tem sim uma militância ativa que age diferente de como a militância age na França e de como a militância age nos Estados Unidos, por exemplo. Certo. Você falou de uma coisa aqui das cotas, né? Só para o pessoal ter uma noção. Aqui a gente sabe que a questão da cota é polêmico aqui no Brasil. Quem é contra, quem é a favor, é útil, é inútil, serve a longo prazo, a curto prazo. Você que está na França, você pode me confirmar uma informação que eu tenho. As cotas na França é um motivo de polêmica? Existem cotas na França ou não existem cotas na França? Porque às vezes a gente tem a impressão que, assim, né, como o pessoal não tem noção de como essa questão das cotas é lá fora. Você, na sua opinião, as cotas são aplicadas na França ou não existe esse negócio de cotas lá, como alguns podem imaginar? Gente, um sistema de cotas na educação, por exemplo, que é o que a gente tem no Brasil e no serviço público, eu não parei para observar aqui. Mas aqui existe um sistema, como é que eu posso dizer assim, de seguridade social amplo, sabe? Então, por exemplo, aqui no meu local de trabalho, né? Eu moro onde eu trabalho, mais ou menos, né? Eu moro no liceu e trabalho no colégio. Então, é assim, eu moro na residência de ensino médio e trabalho na escola de ensino fundamental. Aqui tem o internato, e o internato é uma proposta para estudantes ou que moram longe ou que são de baixa renda, para que eles tenham um lugar para ficar durante a semana, sabendo que
Existem longas distâncias, então eles vão para a casa dos parentes, né, da família durante na sexta e voltam na segunda, mas eles têm um espaço bom, assim, né, para estudar, um espaço excelente de moradia e uma alimentação nutritiva, baseado em programa, digamos assim, de uma ampla rede de seguridade social, sabe? Óbvio que você vai ver nas ruas pessoas quase que em pobreza, assim como a gente vê no Brasil, população de rua, sim, mas tem um amplo programa de assistência social. Eu, por exemplo, eu sou professora, eu vou ser atendida pelo programa de seguridade social aqui, mesmo sem ser francesa. E aí eu tenho que, enfim, por conta do trabalho, porque eu estou aqui com visto de trabalho, eu pago uma taxa e faço uma consulta médica, tipo um check-up, e a partir disso, mesmo antes disso, eu acho, porque eu já dei a entrada na minha Seguridade Social, eu mando os documentos lá para a escola e a escola me devolve e aí eu tenho os descontos, né, os abonos nos medicamentos e às vezes pode chegar quase a 100% os descontos nas consultas médicas, nos hospitais onde as pessoas são credenciadas, assim. Então tem um amplo, eu não sei como é na vida das outras pessoas, né? Mas nos diálogos que eu tive com as pessoas aqui, ninguém nunca, até o momento, ninguém nunca falou, não fui atendido, não consegui, ou algo assim. Então, tem moradias também de baixo, como é que eu falo? De valor moderado, né? Habitação de locação moderada, o que reduz bastante a população de rua, bastante mesmo, assim. Então, aqui mesmo, perto da minha casa, eu acho que tem uns 2 prédios de habitação moderada que mora muita gente mesmo. Eles chamam E de tem esse programa de seguridade. HLM, que é Habitation Loyer Modérée, eu acho que é. Sim. Não, HLM é Habitation Loyer Moyen, que é médio, né, moderado. E é isso, eu acho que tem a seguridade social, tem essa questão da alimentação, eles pensam bastante na alimentação para universitários e estudantes, tem o acesso para museu. Eu, por exemplo, não sou francesa, mas tenho acesso gratuito a todos os museus apenas com uma carteirinha que é muito fácil de fazer na minha escola. Eu não paguei nada pela carteirinha, então, assim, cotas por cotas, eu acho que todos esses modelos são parâmetros de permitir que as pessoas tenham acesso mínimo à saúde, educação e cultura, né? Sim. Perfeitamente. Ok, obrigado. Obrigado por ter trazido, né, essa informação que pouca gente tem. Porque, só para complementar o que você falou, essa informação veio de o dono de uma das escolas em que eu dei aula. Ele é francês e ele estava falando justamente com alguns alunos sobre essa questão da cota, que para ele na França, tipo, isso não é motivo de polêmica, entendeu? Que existem sim cotas, que não é polêmico, o pessoal que se aplica, que nada vai mudar isso. Acontece, vai acontecer, vai continuar acontecendo. Então, essa questão aí das cotas, lá, pelo menos, não é motivo de polêmica, porque se aplica. Quem acha ruim, o problema é da pessoa, mas se aplica. Então, isso aí já ficou claro. Perfeito. Então, partindo para a próxima pergunta, na sua opinião, né? Tem algumas pessoas, na verdade a pergunta é o que você acha das pessoas que dizem que muita gente gosta de vários elementos da cultura africana, menos dos africanos. Entendeu? Primeiro que, né, gente, o ser humano é complicado. Acho que as pessoas têm muito fetiche. Primeiro,
por aquilo que é desconhecido, elas têm fetiche por aquilo que é desconhecido, porque é desconhecido, então elas vão ficar naquele raso. As pessoas, elas falam, mesmo que elas não falam, mesmo que elas não cheguem a falar. A gente sabe que as pessoas têm pouquíssimo interesse em realmente saber qual é a realidade do continente africano, tanto é que a forma como as pessoas partilham, né, ações do cliente é sempre de uma forma a menosprezar a realidade. Então, assim, tem muita gente que enfim, tem um universo de fetiches, mas se você pedir que ela estude de verdade a história, ela vai achar irrelevante. Ela vai achar irrelevante. E, por exemplo, no meu universo de trabalho, um exemplo básico. Tipo, as pessoas gostam muito de ouvir música africana para dançar e tal, não sei o quê, porque no meu universo de trabalho, enquanto uma professora de francês, eu sei que tem muitas músicas produzidas em língua francesa e que são de pessoas do continente africano, né? Uhum. Então, assim, as pessoas querem muito dançar, elas querem muito, enfim, ter um fetiche em relação àquilo, mas se você falar assim, você sabia que tem universidades muito boas no continente africano, em que você pode, inclusive, ampliar a sua visão de mundo, estudando em uma universidade, sei lá, em Moçambique. Eu ia estudar em Moçambique em 2014, mas aí deu umas tretas lá na CAPES, eu não pude ir, mas assim, foi coisa burocrática, entende? Não foi de desistência nem nada. E as pessoas achavam um absurdo, tipo, não, mas como assim? Você quer estudar no continente africano e tal, não sei o quê. Eu, inclusive, tinha discussões fervorosas com o meu primeiro, com um ex-namorado, que foi o meu primeiro companheiro, porque quando eu entrei na UNB, bem na metade ali, eu estava procurando alguns programas no continente africano com língua francesa, né, que eu pudesse ir. E ele virava e falava, não, para quê? Você tem que estudar no Canadá. Por que você não quer estudar no Canadá e tal, não sei o quê? Mas é uma pessoa que, tipo, é preta, e além de ser preta, né, esse meu ex, além de ser preta, ele não só consome, como empreende, sabe? Com essa cultura, assim. Então, se eu falar assim o que eu acho que as pessoas podem estar mudando, né, a abordagem delas. Assim, não é um julgamento, é tipo, gente, vamos estudar, vamos melhorar, não vamos ser hipócrita também, porque ninguém está te obrigando a ir para o continente africano fazer nada. Mas seja uma pessoa que pelo menos alimente o seu universo com estudo, sabe? Vá além, entende? Do que, sei lá, uma pulseira de tecido africano, sabe? Vá além, estude, sabe? E respeite também. Acho que é isso. Correto. Sim, outra pergunta, tipo, meio que bônus, que eu acabei de improvisar aqui, é se você conhece muitos casais negros no seu ambiente, assim, pessoal, no dia a dia. Então, eu tive muitos pequenos problemas na universidade na minha relação com pessoas brancas, por conta do racismo mesmo, né? Teve algumas questões que foram do campo do caráter, e aí isso independe da pessoa ser negra ou branca, enfim. Mas, sobretudo, teve situações de racismo que me afastaram um pouco de pessoas brancas no meu convívio. E também o universo de lazer, de cultura, né, de trocas e tal, a maioria das pessoas com as quais eu convivo no sentido mesmo de afeto muito próximo, que são pessoas que vão frequentar a minha casa, por exemplo, a maioria delas são pessoas negras. Tenho amigos brancos e amigas brancas, mas a maioria são pessoas negras. E essas pessoas negras estão com pessoas negras. A maioria. Ok, mas você diria que isso é uma coisa pessoas comum, negras. na sua opinião? Pelo menos
em Brasília ou nas cidades que Ai, você viveu? Renê, eu acho que eu acho que no Brasil, nesse momento, tem duas camadas do mesmo discurso, né? Que é esse reconhecimento e tal, esse entendimento também sobre como é bom estar ao lado de uma pessoa que tem o mesmo pertencimento que você, tem esse lado, e a mesma camada do tipo, valorizar uma pessoa negra é ter um relacionamento com ela, assim, né? Então, acho que existem muitos casais interraciais, e aí eu não vou entrar nessa seara, porque essa seara é muito cansativa, ela é muito cansativa, mas eu acho que eu não conseguiria fazer uma métrica agora, não, mas assim, das pessoas que estão ao meu redor, acho que a maioria está em relacionamento casais negros, assim, né, ao meu redor. E no Brasil tem muitos casais interraciais, né? Muitos casais interraciais. Também como resultado do racismo, assim, porque faz a gente almejar aquela imagem, né? Qual é a imagem das pessoas que estão ali na rede de TV, né? Nas redes de TVs e tal, das TVs abertas e tudo mais. Então faz almejar aquela imagem. Eu tenho memórias de uma tia minha que falava assim: ah, nossa, mas tem que ficar mais clarinho para melhorar a raça e tal, não sei o quê. Isso é resultado do racismo, assim, sabe? Não reconhecer uma possibilidade com pessoas pretas. Óbvio, relacionamento, às vezes você vai numa festa, aconteceu, pronto, não é essa a questão. Mas é porque tem gente que realmente não se relaciona com pessoas negras. Sim, 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 abertamente. A pessoa diz claramente que eu não me relaciono com pessoas dessa raça. Sendo que ela mesma é negra, hein? Mas ela mesma diz que não, eu não me relaciono com pessoas negras. Claramente. Abertamente. Uhum. Entendi. É. Porque numa outra conversa que eu tive no canal, onde eu fiz tipo uma comparação quando eu peguei assim no mundo das celebridades, né? Sei lá, um casal referência. Eu peguei uma referência do tipo Jay-Z e Beyoncé. Bom, quem seria Jay-Z e Beyoncé do Brasil? E aí eu peguei o exemplo do Lázaro Ramos com a Thaisa Araújo. E eu falei que é tipo como se fosse a Beyoncé e o Jay-Z do Brasil. Eu fiz uma comparação dessa. Mas aí parou aí, porque eu não tenho mais uma outra referência de aqui no Brasil de um casal assim emblemático e tal. Mas eu acho que a nível de importância e tal, eu acho que essa comparação que eu fiz dá uma noção, mais ou menos. Agora o problema é se Sim, for só uma sim, sim, referência, sim. aí é um problema. Se só se tem uma É. referência, né? Pode ser que tenha outras referências, mas aí eu já não sei. Mas parece que no mundo das celebridades não é muito comum ver exemplos desse tipo. Você entende? E aí a pergunta é por quê? Uhum, uhum. E você já deu Eu uns acho. elementos de resposta. É, é. É isso. É isso. Assim, para complementar, caso, né, surja a oportunidade, eu acho que tem uns textos interessantes de algumas redes de ativistas que vão explicar o motivo desse auto-ódio, assim, né? São raros os jogadores de futebol que estão com pessoas negras. Enfim, tem várias dimensões de solidão, né, enquanto pessoa e tudo mais. E aí eu adicionaria como referência. Pera, deixa eu pensar aqui, meu Deus. Tem uma mulher que é de outra área, né, que é a Shongani e o esposo dela, enfim, eu acho que é uma boa referência de casal negro. Tem também ai meu Deus, vou dizer senhor e senhora Ravelli, que eu acho que é Paulo, e o nome da menina eu esqueci. Aí eu acho que são referências, inclusive, interessantes no campo da reflexão mesmo. Então, eles refletem sobre estar junto e tudo mais, assim.
E aí também tem, por exemplo, enquanto mulheres negras que são lésbicas, né, que eu conheço, tem ativistas como duas amigas, Nayara e Alane, deixa eu ver mais quem. Agora eu não vou lembrar mais, mas assim, enfim, Ok. eu acho que entre as mulheres lésbicas que eu conheço e que fazem um trabalho que, enfim, é relevante para a comunidade também, né? Que a gente pode dizer para a comunidade também, tem mulheres lésbicas que estão entre pares raciais, assim, sabe? Perfeito, perfeito. E aí isso leva também a penúltima pergunta que eu vou te fazer, que é se você acha que existe uma tensão entre a comunidade africana e a comunidade brasileira negra. Não, uma tensão eu não acho que tem, mas eu acho que tem muita desinformação. Eu acho que tem muita desinformação e eu acho que tem uma escassez de acolhimento, digamos assim, sabe? Então são poucas as reuniões. Aí eu acho que, por exemplo, no meu contexto, eu estudei na UNB, então eu estarei em muitos casos com pessoas de outros países, né, que foram para estudar, porque enfim, eu estudei na UNB também, então eu conheço outras pessoas. Eu tenho uma amiga que se casou recentemente com um ex-colega meu de pesquisa. Então, formou uma família meio africana, meio brasileira, né, recentemente. Então, Uhum. tensão, eu não consigo identificar, mas eu consigo identificar isso, assim, falta de informação, porque o Brasil tem um apagamento histórico, né, e também tem um acolhimento meio que como é que eu posso dizer assim, um acolhimento que não faz jus a essa relação histórica entre brasileiros e africanos, né? Assim, porque eu saio e em ocasiões comuns é raro ver pessoas africanas. Agora em Brasília, eu digo assim, junto com brasileiros, assim, sabe? É bem raro, bem raro. Agora, por exemplo, assim, como eu estudei na UNB, eu tenho amigos que são do continente africano, aí eu tenho amigos meus que têm amigos, então dá para ir assim para um aniversário e ver a galera, mas é raro. E agora eu acho que em Brasília, com a abertura do Simbas, Uhum. acho que deu uma reavivada nessas conexões que talvez tenham começado na universidade. Acho que é isso, assim. Sim, sim. Porque a gente ouve comentários do tipo: ah, os africanos são machistas. Ah, os africanos são homofóbicos. Ah, os africanos são isso, aquilo. Algumas pessoas, né? Algumas pessoas, como eu falei, usam os clichês para descrever como os africanos são de maneira geral. E algumas vezes, não vou dizer sempre, mas algumas vezes as pessoas, muito comentários comuns, coisas, clichês comuns que a gente ouve muito, resumido que não, esses africanos são machistas, eles são homofóbicos. Não fala com eles, né? Não frequente eles porque eles são assim. Então não vale a pena. Né? Uma maneira de meio que te desanimar a ter a iniciativa de começar um diálogo com esse pessoal, como que não, eles, né, não vale a pena, eles vivem uma outra realidade, você não vai conseguir interagir com eles por causa desses elementos, né? Enfim, é o que a gente ouve. Mas foi só para complementar o que você falou, né? Para mostrar. Eu te entendo, e aí a ponderação que eu faço é sobre algo que eu tinha falado no começo, assim, do tipo, a sociedade brasileira é machista, é racista, é homofóbica. E somos resultado de um processo colonial e patriarcal.
alguns países, das pessoas que, enfim, eu conheci de alguns países, há relatos das mesmas coisas, sabe? São violências diferentes, mas são violências que têm a mesma base estrutural, né? Então, assim, é óbvio que cada pessoa, nós somos seres políticos, né? O pessoal é político. A forma como eu lido com você e a forma como você lida comigo tem a ver com a cultura que a gente faz parte, tem a ver com o lugar que a gente veio. Mas não dá para generalizar. Por exemplo, eu ia falar uma coisa que né? Vou pensar aqui agora nessa frase que eu vou falar. Por exemplo, eu não sou responsável por todas as demandas e situações políticas que estão acontecendo no Brasil nesse momento, né? Então, eu acho assim que o Brasil tem uma escala de feminicídio muito alta. Eu não sei qual é a escala de feminicídio, por exemplo, em Camarões. Eu não sei. Mas eu sei que ao redor do mundo, globalmente, mulheres são assassinadas e assediadas diariamente. Então, assim, são situações diferentes e até mesmo na abordagem, assim, né? Não precisa nem chegar no feminicídio. Em situações diferentes, mas que o machismo vai estar ali para todos, entendeu? Situações machistas que eu tenha passado ou racistas que eu tenha passado e não tiveram desdobramentos maiores graças a qualquer coisa que exista, né? Que eu não deveria nem estar agradecendo, porque realmente situações de racismo e machismo não deveriam acontecer, mas com pessoas africanas que eu conheço, da mesma forma que brasileiro faz comentário péssimo, existiam pessoas africanas que também faziam os mesmos comentários e na maioria das vezes dava para dialogar, né? Para refletir, enfim. E aí, se não funciona, cada pessoa pro seu lado. Agora, a dificuldade é essa, assim, a gente não precisa esperar que a violência aconteça, nem nada. E eu acho que quando a gente fala coisas em termos do continente africano, óbvio que existe racismo ou machismo para todos os lados, acho que a maioria dos comentários também está baseada no racismo, né? Bem baseado no racismo, assim. Porque, por um lado, por exemplo, falam que mulheres brasileiras são muito quentes. Entende, sabe? E aí, por outro lado, fazem outros comentários sobre, sei lá, homens africanos, entende? Então, assim, tá tudo na mesma base. E aí, é por isso que eu falo assim, uma tensão direta, eu não sei, mas eu acho que é tudo a mesma base estrutural de um racismo, de um machismo e tudo mais. Sim, perfeito, perfeito. E a última pergunta que eu trago aqui é se para você tem alguma diferença entre feminismo e feminismo negro. Eu sou de uma organização que se chama Articulação Nacional de Negras Jovens Feministas. Bem no começo da nossa estruturação, houve assim um cabo de guerra que para mim foi muito importante, assim, muito importante mesmo essa discussão ter acontecido. Ela me trouxe, primeiro, maturidade, segundo, do ponto de vista de pessoal, do tipo, com tal pessoa eu posso contar, com tal pessoa eu não posso contar, e tá tudo bem, a gente pode continuar trabalhando junto, mesmo que no ponto pessoal eu não posso, eu não quero contar com essa pessoa nem nada, mas a discussão era assim, eu não me reconhecia e talvez não me reconheça como feminista. É isso. Esse é um ponto. Hoje eu consigo dizer assim, pô, velho, eu sou feminista negra por um motivo, por ver mulheres negras mais velhas que também se identificam com essa vivência, que é única só. Tipo assim,
velho, mulheres negras precisam acessar o poder, mulheres negras não podem ser mais violentadas, mulheres negras têm direito à educação, mulheres negras têm direito à saúde sexual e reprodutiva. Então, por esse motivo, eu consigo identificar essa pauta como uma pauta relevante. E tem inúmeras outras, sabe? Tipo, tem mulherismo africano, que é uma... Se eu não sou aprofundada, digamos assim, nem no feminismo negro, nem no feminismo, quem dirá em mulherismo africana, que é uma parada densa também, sabe? E que não tá na minha alçada falar sobre. E assim tem outros movimentos possíveis. E aí, dentro dessa discussão, eu tinha falado para as meninas, assim, no começo, isso foi em 2017, falei assim, velho, eu não sou feminista. E isso virou um burburinho no meio da organização de um grande encontro que a gente tinha colocado 400 mulheres lá dentro, assim, sabe? 400 jovens lá dentro. E isso virou um cabo de guerra, tipo, se ela não é feminista, como é que isso vai soar para as outras pessoas que vão ver isso, não sei o quê. Até que se ponderou o seguinte, velho, ela é uma pessoa que está fazendo a prática do movimento social. Ela está fazendo a prática do movimento de mulheres. Como ela se identifica, pouco importa quando ela está fazendo um atendimento, sabe? Quando ela está cuidando de um encontro nacional. Então, isso tudo para dizer que eu me identifico com a pauta do feminismo negro, assim como de outros movimentos, porque eu acho relevante. Agora, a grande questão é: o racismo opera dentro do movimento social. Isso é fato. Isso é fato. Então, assim, eu posso estar trabalhando com mulheres brancas e mulheres negras em contextos variados, mas a gente sabe como o racismo opera, por exemplo, quando você está em um grupo de WhatsApp e as pessoas, mulheres estão conversando e algumas mulheres falam assim, não, é porque eu liberei a minha empregada doméstica no tempo da pandemia. Aí você olha assim, meu amor, fez o básico, sabe? Ninguém tem que bater palmas para você e tudo mais. Então, assim, são relações que são muito construídas nas mesmas dinâmicas do racismo, assim. E aí eu tenho não só preferência, a palavra não é preferência, mas eu tenho uma breve experiência de trabalho com mulheres negras e que funciona para mim dentro do feminismo negro. Então, assim, dizer teoricamente qual é a diferença entre esses dois movimentos, eu acho que tem a base da teoria, né? A base da teoria, assim. Então, eu me baseio naquilo que mulheres negras fazem, escrevem, falam e deixam aí como exemplo, ainda que haja equívoco muitas vezes. Mas eu acho que a diferença entre o feminismo e o feminismo negro, eu acho que é isso, assim, o feminismo negro é pensar direito de mulher e tudo mais a partir de um ponto de vista onde o racismo não pode estar, sabe? Acho que essa seria uma diferença prática, né? E uma diferença teórica, sendo muito sincera, gente, ainda não tive tempo, terei esse tempo, terei essa disponibilidade logo em breve, de ler, por exemplo, Simone de Beauvoir, que é a grande e aclamada, porque eu acho que a gente precisa ler, se a gente quiser, a gente precisa ler. Mas eu preferi, por exemplo, ler todos os livros da Chimamanda, fez muito sentido para mim, então eu li todos os livros da Chimamanda, enfim, alguns eu li. Inclusive, vai ser bem diferente, por exemplo, ter a oportunidade de ler Simone de Beauvoir em francês. Mas não li, leio alguns artigos e baseio a minha vivência muito na prática, assim, sabe? Acho que é isso, feminismo negro é uma vivência prática, que vai ter muitos equívocos teóricos, vai ter muita gente que vai discordar, mas para mim, quando eu estou ali lidando com os meus processos de juventude enquanto pessoa negra e com minha organização, é tipo, velho, o que a gente vai fazer? A teoria aqui é quase que às vezes o menos relevante se a gente ficar aqui o dia inteiro falando sobre teoria, o que é o importante é o que a gente vai fazer.
Ok. Perfeito, perfeito. Bom, basicamente é isso. Eu não quero que o vídeo fique muito longo, então já só posso agradecer a Tamisa, né, pelo tempo concedido. E é isso, né? Obrigado aí pela participação, depoimento. Acho que vai ser útil. Muita gente vai poder se enriquecer com essas informações que a gente passou, né? E é isso. No próximo episódio a gente se vê, pessoal. Beleza? Eu não sei se você tem alguma... Obrigada, Renê. Foi ótimo. Foi ótimo. Como eu disse no começo, né? Foi uma oportunidade de dar uma ventilada, assim, sabe? Dar uma reposicionada nas reflexões, pensar sobre mais coisas. E eu achei formidável mesmo, porque são poucos os diálogos entre pessoas do continente africano e, digamos, tipo, pessoas do quase continente Brasil, né? Porque o Brasil é continental, né? Sim, Gigantesco. sim. É uma oportunidade para falar sobre a minha realidade, e é isso. Vamos ver o que isso vai, enfim, render de frutos e as discussões. Certo. É isso. Outra coisa, você quer que disponibilize seu... não sei se você tem algum Instagram, alguma coisa do tipo para passar para o pessoal que quiser entrar em contato com você em relação a algumas questões que foram abordadas aqui? E-mail, alguma coisa do tipo, não sei. Pode ser. Você pode... eu acho que o meu e-mail, talvez. Okay. Aí eu te mando. Perfeito. Tá bom? Então tá. Tá. Então tá, obrigado. Então tá, Renê. Abraço, viu? Obrigadão. Tchau. Tchau.